Fala, manos, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo e faça parte aí das minhas redes sociais. Os links estão sempre na descrição dos vídeos pra você não perder nada. E hoje a gente tem bastante coisa pra falar no vídeo de hoje. Vamos começar falando pela Konami, né, que insiste em fazer tudo pela metade. O mais irritante é que, quando para nós jogadores está simples e claro o que precisa ser feito para dar certo, ela vai lá e consegue fazer pior. Quase sempre fica abaixo do esperado. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês bem claros sobre isso. A Copa da África, por exemplo, até hoje o modo só existe offline. E todo mundo sabe que isso poderia muito bem também estar no online, como eventos, desafios, recompensas, mas não. Fica pela metade. Outra coisa é o link de tesouros que acabou de chegar. Quando ele apareceu pela primeira vez, era algo mais elaborado, agora ele voltou mais numa versão simples, rasa. Cara, difícil entender, né? Por algo que já existia e a Konami vai lá e consegue fazer pior. Outra coisa, o evento lá do Paquetá, que foi realmente legal, diferente, trouxe uma proposta nova, e aí fica a pergunta, esse evento vai voltar? Quando vai voltar? Essa pergunta sempre fica no ar quando o assunto é Konami. A Konami simplesmente lança algo, abandona e segue como se nada tivesse acontecido. O grande problema é que a Konami não consegue manter um padrão básico. Quando ela lança algo diferente, em vez de evoluir, ela anda para trás. Em vez de aprofundar, ela raspa ainda mais o conteúdo, deixando tudo mais simples e mais vazio. Isso me faz questionar algo que eu já falei várias vezes aqui no canal. Não é possível que os desenvolvedores pagos para criar modos de jogo sejam tão ruins assim. Não faz sentido algum. O problema não parece ser falta de capacidade técnica, mas sim decisão interna, falta de visão e principalmente falta de compromisso com a evolução do jogo. Outra coisa que eu realmente não entendo é até quando tudo vai continuar sendo raso e simples nesse futebol? Por que tanta demora para criar algo realmente diferente? E quando cria, por que não mantém, não melhora e não dá continuidade? O eFootball parece estar sempre preso no mesmo ciclo. Lança algo novo, empolga, abandona, volta pior e repete o básico. Enquanto isso, quem joga fica com a sensação de que o jogo nunca vai sair do lugar. Se a Konami quer que o eFootball seja levado a sério como um jogo de longo prazo, ela precisa urgentemente parar de tratar os modos como descartáveis e começar a construir algo sólido, consistente e profundo. Quando eu falo descartáveis é porque, cara, ela lança e sei lá quando volta. E se volta, é como se tudo fosse descartável. É lançado e jogado fora e se cria outra coisa. Se demora meses para se criar outra coisa. Mudando de assunto, o novo presidente também da CBF passa por uma imagem de alguém mais aberto ao diálogo. Alguém que parece disposto a facilitar os processos para que o nosso campeonato melhore, evolua e seja melhor vendido para o mundo. E isso não é só percepção externa, tá? Eu já ouvi inclusive de pessoas ligadas à Konami que hoje o acesso está bem mais fácil, entre aspas, aí, e existe uma postura mais colaborativa, como disposição real para ajudar e até criar parcerias. Mas aqui é muito importante deixar algo claro, galera. As leis brasileiras ainda estão acima de qualquer decisão da CBF. A CBF, por exemplo, não tem o direito de vender a imagem dos clubes ou dos jogadores para terceiros. Isso não muda com boa vontade, não muda com discurso e nem com gestão mais aberta. Por conta disso, o sistema de negociação aqui de imagem no Brasil continua exatamente o mesmo. Clube por clube, jogador por jogador, com contratos que geralmente têm validade de máximo de 2 anos, exigindo renovação constantemente, tá? Então a cada 2 anos, a Konami vai lá e renova com atletas ou com os clubes. Ou seja, estruturalmente, nada aqui ainda mudou. Então, você pode se perguntar, bom, Renan, o que exatamente a CBF pode ajudar então? Ela pode ajudar principalmente em facilitar o acesso aos clubes e conscientizar clubes e jogadores sobre a importância de ter sua imagem associada a produtos globais, como os games, por exemplo, que alcançam milhões de pessoas, especialmente os jovens. Isso é algo que ainda falta muito no Brasil, visão de longo prazo.
Vale lembrar que o FIFA Pro esteve presente no Brasil ali por volta de 2010, 2011, depois disso perdeu a força e a Lei Pelé passou a dominar totalmente esse cenário. E aqui entra um ponto delicado. Essa lei é antiga, claramente precisa ser reformulada, mas todo mundo sabe que no Brasil isso é extremamente demorado, porque envolve direitos trabalhistas de todos os atletas, não é só futebol, tá? Por isso, sendo bem realista aí com vocês, eu não acredito em uma reformulação da lei tão cedo. E, sem essa mudança, não existe espaço para o retorno do FIFA Pro, no modelo que a gente conhece e espera. Eles vão ter que encontrar um novo caminho se quiserem voltar a ter relevância aqui no Brasólia. De tudo isso, a minha visão hoje é bem clara, galera. Ter os clubes brasileiros licenciados já não é mais o maior problema. A gente está vendo vários jogos de futebol trazendo clubes brasileiros reais, escudos, uniformes, estádios. Isso avançou muito nos últimos anos. O grande gargalo continua sendo a imagem dos nossos atletas. Esse é disparado o maior obstáculo para jogos como eFootball, UFC, UFL e outros que querem representar o futebol brasileiro de forma completa. Enquanto essa questão não for resolvida de forma mais moderna e centralizada, o Brasil vai continuar sendo um mercado complicado, enorme, desejado, mas difícil de trabalhar. E aí eu te pergunto, você acha que o Brasil está perto de resolver esse problema ou vamos continuar andando em círculos? E até quando? A comunidade também, galera, isso aqui vai pra comunidade que é revoltada com o jogo e com a galera, né? Com os youtubers, com as outras pessoas, tá, galera? Até quando essa comunidade vai continuar culpando os próprios jogadores pelo estado que o jogo está? Sério, galera, não dá mais pra desviar o foco e desperdiçar nossa energia com isso. A gente precisa começar a cobrar principalmente o responsável, que quem cria, decide e executa o jogo, que é a Konami. Vamos parar, analisar e refletir juntos. Chega de culpar A ou B, streamer, player competitivo, casual, console, PC, mobile. O problema não nasce na comunidade, ele nasce dentro do estúdio. Me responde uma coisa, você aí pediu o fim da Master Liga? Você pediu a IA para ser inserida no jogo? Você pediu para que o jogo fosse apenas online? Você pediu para que os eventos fossem fracos e modos rasos? Você pediu que o jogo deixasse de se chamar PES e virasse futebol? Não, não pediu, ninguém pediu nada disso. Essas decisões não vieram da comunidade. Foram escolhas da Konami feitas de cima para baixo, sem diálogo real, sem ouvir quem joga há anos. E aí, parece que a gente virou o quê? Rato de laboratório sendo testado o tempo todo, aceitando qualquer coisa que coloca na nossa frente? Não! A gente não pode normalizar isso. E tem mais uma verdade que muita gente ainda não quer aceitar. Nós, jogadores de consoles, já não somos mais o público principal da Konami há muito tempo. Isso dói ouvir, né, meu queridão? Mas a gente precisa acordar. O foco mudou, o modelo mudou e a prioridade mudou. E enquanto isso, a comunidade continua brigando entre si, em vez de cobrar quem realmente manda. Ficar se atacando, se desmerecendo, se dividindo, só ajuda uma coisa, manter tudo exatamente como está. Se a gente quer mudança, o caminho é claro, menos guerra entre players, mais consciência e cobrança direta para quem cria o jogo. Por que criticar a Konami não é hate? É exigir respeito com quem joga, investe tempo e mantém o jogo vivo. Pensem nisso, meus queridos, antes de sair atacando quem joga o game. Deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, é nóis e tamo junto!